Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, feliz por fazer parte mais uma vez de um programa aqui no meu canal no YouTube. Deixa eu respirar fundo que dessa vez o programa é super especial. Não o conhecia ao vivo, conhecendo agora, ouço desde garotinho. Ó, já dei a dica pra vocês. Ele foi criado em Vila Isabel. Vila Isabel, terra de Noel, tem mais de 60 anos de carreira. Programa especial, aperte play, com José Carlos Araújo, o garotinho. José Carlos, prazer. Pô, prazer, pelo amor de Deus. Muito grande. Olha aqui, Vila Isabel e na rua Teodoro da Silva, onde vivia Noel. É isso aí. Inclusive, a casa que ele nasceu, hoje é um edifício Noel Rosa, entre Souza Franco e uma outra rua lá, na Teodoro da Silva. Deixa eu te perguntar, José Carlos, posso chamar de garotinho? Pode, não tem problema nenhum, né? Não. A primeira pergunta vai ser essa: da onde saiu o garotinho? Saiu o seguinte, desde que eu comecei na Rádio Globo, e foi em 64, eu tinha hábito, por exemplo, não sabia o nome do Nicolas. Eu dizia assim: ô garotinho, vem cá. Vamos pra cá, garotinho, pra cá, garotinho, pra lá. Aí o Denis Menezes, na Copa de 74 na Alemanha, foi a primeira Copa que eu transmiti. Ele estava lá em loco? Estava lá em Frankfurt, baseado em Frankfurt. E foi o primeiro, inclusive, off-tube feito, foi exatamente por mim, em 74 na Alemanha, transmitindo os jogos da Alemanha. E eu me lembro que o Denis aí começou a me chamar de garotinho. Vem aí, o garotinho, José Carlos Araújo e tal. E foi ele que passou a me rotular de garotinho, porque eu chamava todo mundo de garotinho. E é o único garotinho com experiência, né? Porque geralmente garotinho é experiente. Olha, eu só estudei em escola pública. Aí eu já estava trabalhando em rádio e ganhando dinheiro. E como eu não poderia parar de trabalhar, eu me lembro que eu me preparei para fazer medicina. O meu objetivo era fazer medicina. Tanto que naquela época, quando você queria fazer medicina, você fazia o científico, não o clássico. Então preparei. Minha turma de 22 alunos do terceiro ano tem 18 médicos, 2 advogados e 2 professores. Só que para eu fazer medicina, eu tinha que ficar 5 anos da faculdade sem trabalhar, mais no mínimo 2 anos de residência, especialização, mas 10 anos aí sem trabalhar para sustentar a família, filho mais velho e tal, uma família muito pobre. Aí eu fiz concurso para a UERJ, fiz geografia para poder continuar trabalhando. Eu tinha que fazer um curso que me permitisse trabalhar em rádio e estudar. Então, como eu nunca estudei à noite, sempre fiz faculdade, colégio, tudo durante o dia, tinha que ser alguma coisa que conciliasse. E eu fiz, foi nesse período que eu tinha 3 empregos, aí trabalhava na rádio, trabalhava no jornal, trabalhava dando aula, então me virava. E às vezes dormia, né? Dormia. Não, e quando chegava as férias, aí minha mãe dizia assim: meu Deus do céu, meu filho. Aí eu ficava doente nas férias. Ela não podia também, né? Eu parava e ficava doente, cara. Zé Carlos, olha só, eu anunciei no Instagram alguns dias antes da nossa entrevista e pedi pro pessoal mandar perguntas e tudo, aí eu tive que filtrar porque foram muitas perguntas. O Daniel Pereira, o Dandan, do Sport TV, mandou uma perguntinha pra você, eu vou ler aqui. O que você acha da renovação do rádio? Porque quando eu entrevistei ele falou assim: cara, o rádio ganhou uma coisa que não tinha, imagem. O nego tá achando que o rádio vai acabar, o rádio vai morrer. Não morre, não. Olha, o Dandan, antes de mais nada, meu abraço para você. Acontece o seguinte, o rádio não está renovando. Há muito tempo que não renova. Primeiro que o mercado de trabalho ficou muito achatado. Quando eu fui para o projeto da Bradesco, lá no Grupo Bandeirantes... 2012, né? 2012, meu projeto era, saindo da Rádio Globo, eu digo, bom, vou assumir um projeto formando novos profissionais, já que não está renovando. Então, enquanto o período que a Bradesco não entrava no ar, eu usava o estúdio de rádio lá da Bradesco só para fazer teste de improviso, teste de redação, teste de voz com os locutores, então, de entrevista. Eu estava formando uma nova geração de repórteres, porque antes
eu vou dizer que fui eu que renovei, não, foi o talento deles. Por exemplo, Heraldo Leite, eu trouxe de Campos. O Elcio Venâncio, eu trouxe de Campos. Maurício Menezes Danadinho, eu trouxe de Juiz de Fora. Então, e vários outros estagiários, Felipe Cardoso, Jorge Eduardo, o Fábio Azevedo, Marcelo Correge, que hoje é repórter da TV. A Copa do Mundo agora, 2018. A Mariana Gross, que trabalhou com a gente também, foi estagiária. Ana Paula Araújo foi estagiária. Não era do esporte, era do jornalismo, mas como tinha aquele negócio do rodízio, ela de vez em quando passava lá pelo esporte. Então era um grupo que estava sempre renovado, porque tinha mercado para absorver. Hoje não existe mercado. Eu lamento profundamente. Eu fiquei 42 anos na Rádio Globo. Quando eu vejo a Rádio Globo acabar com o seu jornalismo, com o esporte cada vez enxugando mais, dá uma dor no coração muito grande, porque o mercado de trabalho fica achatado num veículo que é o mais importante da minha vida. Tudo que eu tenho, eu devo ao rádio. Eu aprendi a vender trabalhando na Rádio Globo, trabalhando em publicidade com Valdir Amaral, na Rádio Globo. Aprendi, eu entrei na Rádio Globo como rádio escuta, ia para o estudinho lá, ouvir resultados, informar, então preparar roteiro, produzir programa, eu fiz tudo ali. Ia também puxar o microfone com cabo, botar na mesa e operar como hoje as rádios modernas fazem. Então isso tudo a gente aprendeu numa escola. Quem vai ser o professor dessa geração que está nas faculdades aí, que cada vez aumentam mais as faculdades de comunicação, e, no entanto, não há mercado para absorver essa mão de obra, lamentavelmente. Então, não está havendo renovação, mas o rádio está se renovando. Quando eu transmito, por exemplo, hoje, faço um jogo com... Você está vendo renovação de matéria-prima? Matéria-prima, não. O que está se renovando é a tecnologia. Um instrumento rádio. O veículo se modernizou. Eu transmito pelo Facebook, eu transmito no YouTube e transmito nas ondas de frequência modulada e de amplitude modulada, de AM e FM, e a internet. O cara vai lá no site, me ouve, ainda me vê no estúdio, ou vê no estádio, ou vê na cabine. Então mudou completamente. Então isso também deu um plus para nós. Há bem pouco tempo eu estava transmitindo Flamengo e Grêmio em Porto Alegre e o Flamengo empatou em cima da hora. Aí o Apolinho do meu lado começou a vibrar, viralizou aquele vídeo. Viralizou o vídeo no Brasil inteiro. Eu recebi. Aqui foram 200 e poucas visualizações. E o Apolinho não esconde de ninguém que é flamenguista, né? E eu sou fluminense. E aí, o clube é fluminense. Mas faz algum tempo que você anunciou isso aí, né? Porque não, faz tempo. Eu sempre anunciei. Só que não teve problema com isso? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a minha credibilidade como profissional supera porque eu sou incapaz de distorcer. De torcer, muito menos. E pela seleção brasileira é lógico que você torce. Agora, pelo clube do coração, eu tenho um clube do coração, no entanto, o maior sufoco que eu passei no estádio de futebol foi no estádio do Fluminense. Quando o Fluminense jogava com o Atlético Paranaense e covardemente agrediram jogadores como Ricardo Pinto, goleiro do Atlético Paranaense, dentro do estádio das Laranjeiras. Eu me lembro de, associado lá, apontar para mim assim: tricolor igual a você, a gente não precisa. Só porque eu estava dizendo a verdade do que eu estava vendo ali. Então, esse é o Fluminense do meu coração. Eu sou fluminense, tem vários amigos lá, já fui homenageado. Lá no estádio, na Social, tem uma relação de tricolores iminentes. E tem lá Zé Carlos, Merval Pereira, Chico Buarque. Eu fui lá de serrar a placa, entendeu? Sem problema nenhum. Nenhum. Eu sou tricolor. E profissional. Agora, não chego na hora de uma transmissão vibrar. Não dá. Tanto que tem muita gente na rua que acha que eu sou Flamengo. Eu achei por muitos anos. Por causa do número de partidas que eu tenho do Flamengo e por ser a grande maioria da torcida brasileira. Zé Carlos, tem um quadro no nosso programa em que um ouvinte faz, além do dandan que ele já fez, mas que ele manda um vídeo, exige que ele mande um vídeo, que eu gosto que apareça, tudo que a interação é maior.
Só que dessa vez você vai se surpreender com quem fez a pergunta. Tá no ar o Eu Pergunto e você responde. Garotinho, a pergunta do quadro do Eu Pergunto, Você Responde vai do seu amigo de tantas décadas, Luiz Penido. Ele quer saber qual foi o gol que mais te marcou, ou o gol que você classifica como o mais importante da sua carreira desde o início dela nas últimas décadas aí. Manda um abraço para você também. Olha, Penido, a gente sabe que quando a gente tem a emoção, se a pergunta que o Penido me fez agora, eu conheço o Penido desde que ele tinha 16 anos, quando pintou lá na Rádio Globo, na Rua Irineu Marinho ainda, eu diria que tinha sido um gol do Jorginho Carvoeiro em 74, num jogo Vasco Cruzeiro, que ele pegou a bola no meio campo, foi driblando todo mundo. Depois, eu acho que foi o gol do Pet, aquele dos 43 minutos, 2001, do goleiro Elton, lá no ângulo esquerdo. 42 minutos e 50, é o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2-1 para o Flamengo, a festa é do Vasco. Um gol do Flamengo, a festa será domingão, galera. Preparado o Pet para a cobrança de volta. A barreira vai caminhando, o árbitro Léo Feld motoriza. Caminha Pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Petkovic de falta, lá no ângulo esquerdo, botou a barreira, andava e ele faz esse Maracanã explodir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo, marcando o terceiro do Flamengo. O que o Flamengo precisa para ser campeão. Mas por que eu acho que esse gol foi o mais importante? Foi o gol que marcou. Eu me lembro que eu saí de uma viagem vindo de São Paulo, no Santos Dumont, ia para a Rádio Globo na Glória, uma corridinha curtinha, peguei um táxi ali no Santos Dumont, meio escurinho, já último voo da ponte aérea, para pegar meu carro lá na Rádio Globo. Aí eu me lembro que tocou o celular do taxista. Aí já estava quase chegando ali na Rua do Rússia, quando ele atende. Qual é o toque do celular? Era o gol do Pet. Aí, não foi esse foi o primeiro. Depois eu vi muitos e muitos outros também, quando eu comentei, a pessoa mostrar, não, também tem aqui no toque do meu celular. Aí eu vi que esse foi o gol mais importante. Mas no fundo, os gols do Ronaldo na Copa de 2002... foram gols importantes também. É difícil a gente escolher. É difícil. Agora, se disser assim, a torcida do Vasco vai ficar chateada. Não, foi o gol exatamente pela repercussão, não é? E o Penido sabe muito bem disso, que a identificação com a torcida é muito cruel, porque até quando você sabe, como eu falei já antes, que eu sou torcedor do Fluminense, mas na hora do meu trabalho eu não torço, mas eu não consigo torcer. Exatamente. Eu não tem como diferenciar, né? Eu estou preocupado com a carga comercial, eu estou preocupado com a equalização dos outros pontos atrás do gol, se está igual a mim ou não. Então, até com a tecnologia moderna, essa é para o Dandan também. Olha aqui, você está com fone, está ouvindo o quê? O som da internet. É muito comum aí em rádio hoje fazer retorno pela internet. Eu não, eu faço pelo meu velho e moderno aparelho de rádio. Então o aparelho, até porque é muito comum hoje, a internet caiu, o cara perde a escuta. Eu não, só se o transmissor cair é que eu vou perder a escuta. E isso não acontece. Você transmitiu a Copa de 70? Eu fui fazer o sorteio dos grupos no Hotel Maria Isabel, no centro da cidade do México, quando da estreia do Luiz Mendes na Rádio Globo. Quer dizer, a falta dele, porque ele foi um dos fundadores. E aí, havia em janeiro de 70 um torneio internacional em que jogavam Botafogo pelo Brasil, Dínamo de Moscou, América do México, era um quadrangular. E transmitido no Brasil depois de meia-noite, que era o horário de Brasília. Em razão disso, eu fui lá, fiz esses jogos do Botafogo, Afonsinho, Zagallo era o técnico do Botafogo, e fiz o sorteio. Quando eu vim para o Brasil, eu estava certo que eu ia para a Copa do Mundo de 70. Eu era o braço direito do Valdir Amaral, organizando tudo. Só que a Embratel não tinha canal de voz
para todas as emissoras. Então ela começou a juntar pool de emissoras. A Rádio Globo ficou no mesmo canal com a Gaúcha, de Porto Alegre, Nacional do Rio de Janeiro. Itatiaia também não? Itatiaia, Nacional, Globo e Gaúcha. Então, em razão disso, enxugou a equipe. Enxugando a equipe, eu sobrei. Sobrou. Até o Walter Clark teve uma vaguinha para ser segundo narrador da TV Globo. Foi na Rádio Globo. O primeiro era o Geraldo José de Almeida, pai do Luiz Alfredo, que foi narrador também, marcante aí. E o comentarista era o João Saldanha, da TV Globo. E o Walter pediu ao Valdir Amaral para me liberar, para na Copa de 70 ser o segundo narrador. Aí o Valdir disse, não, o garoto é muito importante para mim aqui atrás, na retaguarda, ele tem que ficar por aqui. Aí eu fiquei... Então melhorou um pouquinho a pergunta, que eu ia perguntar qual que é a Copa do Mundo que você narrou mais emocionante. 70, 94, 2002. 70 você não narrou, sobrou só 94 e 2002, 94 né? foi a de maior torcida. Porque foi aquele sofrido 0 a 0, 24 anos sem título, pênalti. E além do mais, eu tinha um motivo extra para estar vibrando, porque o Carlos Alberto Parreira, meu colega, professor no Colégio Estadual, professor Dalto Santos, em Bangu, na Coronel Tamarindo, ele dava aula de educação física, eu dava aula de geografia. Ele era o técnico da seleção, então eu tinha um motivo maior ainda para estar torcendo pela seleção, e aquela conquista ficou muito marcada. Ficou muito marcada, né? Tá na hora do Momento Resenha. Na reta final aqui do nosso papo, garotinho, Momento Resenha é aquele quadro que eu deixo o meu convidado contar uma derrota, uma gafe, alguma coisa assim que marcou, assim. Tá. Olha, já instalou na cabeça já? Já. Em 1972, 72, eu estava na Rádio Globo e foi comemorado um torneio internacional em comemoração aos 150 anos da independência do Brasil. Foi 150? Não sei se foi. Não, a independência foi 1822. Foi sim, 1972. Aí tinha um jogo em Recife, Portugal e Irã. E o Valdir Amaral chegou para mim e disse, ele era muito amigo do Arthur Agostinho, que era o Valdir Amaral de Portugal. Aí chegou para mim e disse assim, cara, preciso que você vá agora, isso é uma tarde. Preparação zero. Recife, transmitir Portugal e Irã para radiodifusão portuguesa. Aí eu digo, porra, não tem roupa, não tem nada. Não, vai para o aeroporto, a gente se vira aí. Aí arrumou um voo, eu fui. Cheguei em Recife, no velho estádio do Arruda, no Arrudão, iluminação ruim pra caramba. Eu cheguei no estádio afoito, mas já tinham providenciado o operador e não tinha repórter não, porque não tinha reportagem de campo. Era 150 anos da independência. Jogadores, escalação... Não, aí o operador já tinha trazido para mim a escalação de Portugal e do Irã. Era aquela igual, era o defensor del Chaco, aquela luz amarela e a distância era horrível. Eu vi um time de camisa grená, Corvinho, e um time de camisa branca. Para mim, o Corvinho grená era Portugal e o branco era o Irã. Nada disso. Eu transmiti 3 a 0 Irã e foi 3 a 0 Portugal. E como o jogo todo achando. Naquela época você não tinha retorno. Vou contar até 20, vou entrar 1, 2, 3, 18, 19, 20. Boa noite, torcida da Portuguesa. Aqui diretamente de Recife é a comemoração do 60º da independência do Brasil e tal, Portugal e Irã. Aí, cara, quando eu entrei na cabine, estava quase dando a saída. Faltavam uns 2 minutinhos para dar a saída. Então peguei, não deu para checar nada, mandei ver. No dia seguinte, aí também não soube se a transmissão chegou bem ou não. Eu sei que era de madrugada em Portugal, porque 10 da noite aqui eram 3 da manhã lá. Então, 2 horas da manhã, 3 horas. Pouca gente estava ouvindo. Era amistoso, quer dizer, um torneio muito sem expressão. Aí quando no dia seguinte pego o avião de volta para o Rio, vem o voo, pego o jornal,
Portugal ganhou de 3-0. Meu Deus. Como assim? Cara, foi a maior mancada sensacional, que eu dei na minha vida. Foi Portugal 3-0. Meu amigo Arruda, velho Arruda lá do Jornal Globo, é que descolou pra mim, pra ver quanto foi e tudo mais. Garotinho, nesse momento a gente parabeniza o nosso convidado com um presente, um souvenir, vamos dizer assim, né? Obrigado. Personalizado aí, ó. Vou apertar o play, pode abrir se quiser, fica à vontade. Inclusive... Sem muita cerimônia. Eu sou meio sem jeito pra ver essas coisas. Lá em casa eu derrubo o copo. Não precisa de muita cerimônia não, ó. Ah lá, bonito pra caramba, aqui, aperte play. Personalizado, uma caricatura. Tá bonito a foto? Muito bonito. Obrigado, meu. A partir de agora eu também aperte play. Pessoal, não sai daí, vai lá pro link do Aperte Play no Instagram, Aperte Play RJ. Espero que vocês tenham gostado do papo, clica lá, se inscreva no canal. Garotinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Vocês não sabem a simplicidade que é esse rapaz aqui. Boa sorte para vocês aí. E eu tenho muito orgulho de trabalhar em comunicação e mais ainda quando eu vejo um jovem derivando por novos caminhos, mas principalmente tendo passado pela latinha antes. Pela latinha. Exatamente. Era meu sonho e consegui realizar. Para poder exatamente ter a sustentação, o improviso. Que só o rádio, nenhuma faculdade. Não, só o rádio. Só o rádio dá. Eu tenho orgulho de trabalhar em rádio, televisão hoje e dizer que o rádio é o veículo mais importante. Você ainda acha que, para fechar, é o veículo de maior credibilidade? Eu acho. Até hoje. Não sou eu quem acha, a pesquisa mostra. A pesquisa mostra, tanto é verdade que as rádios que têm formadores de opinião, eu vou dar um exemplo, o Boechat estava anos e anos no jornal, ele só ganhou a credibilidade que ele tem hoje, até na televisão, graças à entrada dele na Band News. Então ele é o exemplo mais simples, mais objetivo do que é a credibilidade. Eu tenho o Gerson, que jogou futebol durante anos, esteve na TV Globo, tem a credibilidade que tem, o Apolinho também é a mesma coisa, fazendo jornal, fazendo televisão, mas é o rádio que dá esse convívio diário, entrando na casa de todos vocês e mostrando a verdade dentro da gente, mostrada para vocês. Nenhum outro veículo mostra a sua verdade, olho no olho, como o rádio consegue fazer. Tá aí. José Carlos Araújo, o Garotinho. Espero que tenha gostado, Garotinho. Obrigado, Nilton. Um abraço. Obrigado a você. Começou na década de 60, né? Eu comecei, quer dizer, profissionalmente, não, na década, profissionalmente, não, desde 56, eu tinha 16 anos. Você é de 40, né? Eu sou de 40, eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Profissionalmente. Quanto tempo de carreira? Eu tenho de 56 para cá, 62 anos mais de 60. de carreira. Tá bom.